fala amém. Todo mundo leu isso tudo aqui e todo mundo parou no efeminados e sodomitas. Mas beleza, todo mundo fala, né? Mas é muito detalhismo, é verdade, muito detalhismo. Vamos considerar. A gente precisa considerar cada situação. De menos, efeminados e sodomitas. A gente considera tudo pecado. Efeminados e sodomitas não herdarão o reino de Deus. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, a gente acabou trazendo para nós esse mito, né? De que o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra, que são cidades herdeiras do Canaã, que a gente pregou na semana passada, Sodoma e Gomorra, elas foram afundadas por vários motivos. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 16, a partir lá do versículo 49, né? Eu faço até questão de ler, a gente falar dos efeminados e sodomitas. Não vou ler a história de Sodoma não, nós vamos falar do que aconteceu lá, mas eu queria apenas que a gente lesse em Ezequiel 16. Abre aí na sua Bíblia para você ver, Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16 diz assim, versículo 49, eu acho, né? Exatamente. Fala assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ele fala assim, você virou uma coisa ruim, igual Sodoma. Mas olha só a iniquidade de Sodoma. Ela e suas filhas, como tu fizeste, melhor, essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Dizendo que Sodoma foi uma cultura próspera, soberba no sentido assim, eram coisas valiosas. Aqui não está falando de soberbo no sentido de orgulhoso, não. Diz assim, que eram coisas que eram de encher os olhos, tinham fartura, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Ela nunca amparou o pobre e o necessitado. É isso. Mas o que deu para a nossa tradição? Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. Mas aqui está dizendo que ela nunca amparou o pobre e o necessitado. Aí fala, foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. Aí depois vai comparar com Samaria, etc. E é legal que lá no versículo 53 fala assim, restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Deus está dizendo que inclusive vai restaurar a sorte de Sodoma. A gente não vê isso, né? Porque Deus é tão magoado, tão amargurado, tão horroroso, que ele destrói uma cidade porque elas tinham fartura, tinham um monte de coisa, mas não acolheram o pobre necessitado. Que é isso que Deus abomina. Agora, é claro, uma cidade que é orgulhosa, que tem alta filosofia, que tem alta intelectualidade, além de ela não acolher o pobre necessitado, ela começa também a fazer o quê? A vazar a sexualidade da maneira mais pervertida possível. E aqui não é homossexualidade, que seria um amor entre iguais. Fala mais mesmo de uma cultura, de uma imposição, né, de uma filosofia. Você fala, por que a gente está vendo isso aqui hoje? Qual que é a utilidade de a gente falar desse assunto hoje? Exatamente porque nós somos a habitação de Deus num mundo onde essas coisas acontecem e a gente resolve brigar contra certas coisas e manter outras. Né? O Eduardo Cunha, que sempre fez leis contra homossexuais, direitos das mulheres, é um homem profundamente ladrão e a gente não acha que seja nada demais, porque quem não vai herdar o reino de Deus são efeminados e sodomitas, o resto a gente releva. No Rio de Janeiro agora, Marcelo Crivella está lá na pesquisa agora, liderando, deve ir para o segundo turno com o Freixo. Marcelo Crivella tem declarações, eu até postei um videozinho dele hoje na minha página de Facebook, declarações dele, preocupado em dizer que a Bíblia é contra a homossexualidade, mas ele fez 1001 conchavos para ser o Marcelo Crivella. Crivella. Você vai pegando essas personagens todas que a gente conhece, homens justos, homens bons, é só você se lembrar que os homens justos, homens bons, que jamais seriam viadinhos, mataram Jesus e não acharam que fizeram nada demais com isso. Pelo contrário, mataram Deus e foram adorar no sábado da tarde. Né? Então, qual que é a utilidade de a gente pensar nisso?
já que a gente está podendo fazer isso neste momento, é que a nossa cultura valoriza demais certas lutas contra certas coisas para fingir que as outras coisas não existem, né? E na verdade você não tem que lutar contra uma coisa de maneira tópica. O que você tem que fazer é, eu preciso ser luz nas trevas, eu preciso lutar então contra o meu preconceito, contra a minha imbecilidade nessa geração. Porque nós temos filhos, nós temos uma sociedade toda para poder ser luz nela, e a gente precisa entender isso para que a gente não seja fundamentalista, que a gente tenha fundamento. Qual que é o nosso fundamento? É Jesus. E o que o nosso fundamento fez? O nosso fundamento nunca pegou nenhum desses temas. Hoje eu vou falar com você sobre prostituição. Mas por que eu estou falando desse tema agora? Porque ele é uma demanda para a gente não lutar nem a favor desse tema e nem contra esse tema, mas apenas para lutar contra o nosso preconceito. Por exemplo, o texto ali tem duas palavras, né? Mas antes de falar do texto, é bom lembrar que aquela cena que virou tradição, que Sodoma foi destruída por isso, se baseia naquela história, né? Que quando os anjos foram buscar Ló, que era um ser sodomita da pesada, eles não queriam ir embora dali. Claro, a cidade era do jeito que Deus falou aqui, quem ia querer ir embora, né? Só mesmo muita oração de Abraão e muita revelação de Deus. Aí os anjos vão lá. E aí, os anjos, os homens da cidade olham e falam assim, tem estrangeiro entre nós, traz eles aqui para fora que a gente vai abusar deles. Então eles associam o abusar do estrangeiro com pecado de homossexualidade. Mas abuso não precisa nem ser homossexual. Abuso é abuso. Seja homo, seja hétero, seja pedofilia, seja diferente de idade ou diferente de classe social. Abuso é abuso. E aí, como diz o versículo de Ezequiel, eles não acolheram o pobre, não acolheram o necessitado, não acolheram o estrangeiro. Então eles dizem assim, não mora aqui não? Traz aqui para fora, nós vamos usar. Aí o Ló, que era totalmente sodomizado, no sentido de que ele absorveu aquela cultura da crueldade, falou assim, não faça mal a esses homens, eu tenho aqui as minhas 2 filhas virgens. Aí ninguém pergunta isso, né? Quem que é pior nessa situação? Os homens que querem pegar os anjos por considerados estrangeiros e querem dar neles uma coça? É claro que a coça envolver também sexualidade, porque se tem uma coisa que é pervertida, é a sexualidade masculina. Tem nada de homossexualidade, só tem perversão pitiboizada de homens valentões. Que inclusive usam da sexualidade para violentar aquilo que eles consideram que não tem valor nenhum, como 2 estrangeiros, né? Mas tão pervertido quanto os homens que queriam pegar os anjos, é o Ló dizer assim, toma as minhas 2 filhas virgens. Isso aqui é sodomia. Isso aqui é ter a vida do estilo de Sodoma. Ele fala isso numa boa. Aí ele diz, não, a gente quer esses aí, porque tipo, as filhas a gente conhece e nem quer isso. A gente quer dar uma coça nesses caras, dar uma lição deles. Eles estão achando que eles são o quê? Aí Deus fala que eles botaram de cegueira aqueles homens, os anjos, né? E aí, não para por aí não. Sodoma é destruída, a mulher de Ló vira uma estátua de sal, o Ló vai para um lugar a ermo com as suas filhas, e as meninas que cresceram naquela cultura de total perversão, não sexual, perversão cultural mesmo. Assim, só tá nós aqui, papai. Deus destruiu a cidade. Né? O que será de nós? E agora, quem poderá nos defender? Não é o Japolim, é o vinho. A gente embebeda papai, né? A gente embebeda papai, tá vendo? Olha a sexualidade, o inconsciente emerge, que claro que papai sabia quem era quem, né? A tradição não quer dizer isso, mas é claro que o Ló soube o que ele fez. Aí papai pegou uma, depois a outra foi, papai pegou a outra. Aí nasceram 2 povos, os amonitas e os moabitas. Os moabitas e os amonitas nasceram daí. É isso que a Bíblia chamaria historicamente de sodomia. Não é uma prática sexual específica ou um tipo específico de afetividade. Sodomia é isso. São homens querendo punir os outros com violência sexual, que não tem nada a ver com sexualidade comum. São um pai querendo entregar 2 filhas para serem estupradas horrorosamente para os homens da cidade. São 2 filhas sem destino, sem princípio, sem nada, achando que para a cultura delas continuar, elas têm que transar com o pai.
fizeram na medida do possível, também não estou aqui fazendo uma crítica crassa a elas, não. Na verdade, cegueira é cegueira, foi por isso que Sodoma foi destruída. Você imagina, se as filhas do Ló pensavam assim, o que os outros não pensavam, né? Então, apesar do cara ir lá no grego querer saber o significado de sodomia, de efeminado, na verdade o significado que a gente tem que dar essas palavras é o significado que foi sendo desenvolvido historicamente. É o significado mais espiritual do que pontual, né? Porque sodomia só significa sexo anal, como a gente quer acreditar, porque a tradição fez a gente entender assim. Mas quando você começa a entender a história da cidade, você entende que sodomia é muito mais do que isso. Não, é porque era homem desejando homem. Você acha que se eu chegar para você aqui, você é um enxada, essa cadeira, fazer um pequeno teatro, essa cadeira aqui, e falar assim, esse cara é estrangeiro, eu vou quebrar essa cadeira nele. Tem alguma relação afetiva aqui? Né? A única diferença é que eles usaram isso com o sexo, né? Então, do mesmo jeito que eu sentar a cadeira em você não quer dizer que eu queria jantar com você porque isso aqui é uma cadeira, usar o elemento sexual também não significa ligação sexual, não. Tem até as feministas têm uma frase legal, né? Que do mesmo jeito que você dá enxadada em alguém, ninguém vai dizer que isso é fazer jardinagem, também estuprar alguém não é sexo, né? É isso que aconteceu em Sodoma, e é isso que é sodomia. Seja os caras querendo pegar os anjos, o Ló querendo entregar suas filhas, as filhas querendo pegar o pai, e, engraçado, a consciência totalmente sem princípio, né? Porque se fosse uma sociedade mais desenvolvida psicologicamente, a gente fala assim, pô, fala sério, o papai entrega a gente para aqueles caras. Não, mas elas assim, aquele temor de Deus todo pagão, não percebe que o pai entrega ela para os homens, aí tem relações com o pai, e fica tudo nisso aí mesmo. Né? Você vê que Deus destruiu Sodoma, mas os Moabitas e os Amonitas foram lá para frente dar trabalho para Israel. Porque cultura é cultura, espiritualidade é espiritualidade. É isso que a Bíblia chama de sodomita. São aquelas pessoas que, apesar de serem libertas no Evangelho, elas têm esse coração malafático. E, meu filho, eu paguei o preço. Paguei o preço, agora eu tenho o direito de pisar sobre você. E eu conheço gente que morreu por falar mal de gente como eu, que sou ungido do Senhor. E isso é um sodomita. Mas ele nunca vai se enxergar, porque para ele, sodomita é quem pega o outro por trás. Ele começa a pegar todo mundo pela frente. Mas esses homens que fizeram isso, nem se enxergam isso. Mas esses são os sodomitas que não herdarão o reino de Deus. E herdar o reino de Deus nem significa necessariamente não ser salvo eternamente. Não, herdar o reino de Deus são pessoas que vão ser homens aqui estratégicos, homens que constroem novos templos, como todo mundo sabe que eles construíram. O templo novo está lá, bonito, imponente, arquitetônico, mas aquele templo foi construído com muitas molestações que aqueles homens fizeram contra a noiva do Cordeiro. Surrupiaram mesmo, fizeram campanhas financeiras, e tudo ficou limpo aos olhos de todo mundo. E o templo foi construído. Fala de mim o que você quiser, olha onde você está, onde nós estamos, dizem os sodomitas. Né? Gente, se a gente não aprender a ler a palavra de Deus com esse salto do Espírito, a gente vai ficar presinho nessas coisinhas. Mas você está tentando justificar o pecado, galera? Ou não. Era assim que Jesus tratava as coisas. É só você ver o que Jesus fazia. Quando é que vocês viram Jesus falando alguma coisa sobre a gaysaiada que tinha em Israel nos dias dele? Não tem um pronunciamento sequer. Aliás, tem um. Ele fala assim, olha, há eunucos de nascença. Há eunucos que os homens fizeram tais. Há eunucos que se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus. Mas, olha, isso não é uma coisa que eu posso impor. Quem é apto para admitir, admita. É uma coisa que nem Deus impõe, as pessoas vão descobrindo. Mas aí Jesus está falando de ser solteiro, é que você não sabe de um dado histórico. Ser solteiro em Israel era um símbolo muito gentil de ser bicha. Porque o judeu pensava assim, o homem que não exerce sua sexualidade, ele é menos homem. Daí a palavra eunuco. Até porque a palavra eunuco é o que se sentido em Israel de solteiro. Então Jesus era visto como menos homem. Os profetas que não se casaram eram vistos como menos homem. E da onde eles herdaram essa palavra eunuco? Eunuco eles herdaram lá da cultura cananeia, babilônica, até romana,
que significaria mais ou menos assim, euliepos, seria ter cama. O que é ter cama? O disponível. Então, quem era o eunuco? Eram pessoas que naquela época, por apresentarem algumas características, por exemplo, o menino cantava, aí eles eram levados para a prefeitura para terem os testículos cortados, porque quando você corta o testículo de uma criança antes dela completar 12 anos, ela não vai ter esses traços masculinos. Né? Então eles viravam cantores de coral. Em Israel não resistiu à cultura cananeia, né? Tinha os eunucos, que eram os prostitutos cultuais. O que eram prostitutos cultuais? Eram jovens israelitas que tinham os testículos cortados, e aí no mesmo dia que eles iam oferecer sacrifícios de louvores a Deus, eles pegavam o eunuco ali do lado do templo. Tinha isso lá na época de Acabe, de Jezabel, de todos aqueles reis lá, Zedequias. Eles toleravam isso. Tinha isso em Israel. Eles nem mencionam claramente, eu falava lá dos prostitutos cultuais, eram os garotos de programa. Né? Um traço, por exemplo, que me atingiria, e isso é que é sodomia. O menino nasceu esquerdo, canhoto. Se é do canhoto, é do canhoto. Se é do canhoto, é do cão. Nós vamos exorcizar o cão agora. Já que é do cão não presta mesmo, a gente come. Aí, crianças com esquerda, meninos, eram levados para a prefeitura também para terem seus testículos cortados. Na Idade Média a coisa ficou mais misericordiosa. A criança não iria se perverter, mas ia ter que ir para a fogueira, ou para a forca, ou para a guilhotina. Por isso que tem relatos da Idade Média de mães que amarravam o braço do menino para ver se ele aprendia a usar o braço direito, não conseguia, tinha que levar para a fogueira porque isso era demônio. E isso é sodomia? Você penalizar uma criança porque ela tem o braço esquerdo, e esquerda é do canhoto. O canhoto é bode, e bode é do diabo, não tem questão. Né? Aí seria um. Então, que é isso? Homens com habilidades que a sociedade julgava mais femininas, eles tinham que virar eunuco. Às vezes o cara nem gostava de mulher, de homem, na verdade, ele tinha jeitos efeminados. A sodomia também é isso, é você definir o destino e a vida das pessoas por preconceitos que uma sociedade aprendeu a adorar. Não sei se em Sodoma era assim, mas nas culturas que criticavam Sodoma passou a ser assim. Né? Qualquer pessoa que já estudou alguma coisa de filosofia grega, que o professor teve coragem de dizer, não sei se você sabe, por exemplo, que na filosofia grega, a pederastia, que deu origem à palavra pedagogia, o paidos, as tias, era a educação. Né? Você tem também algumas palavras no nosso uso hoje em dia, como ginástica, ginásio, ginecologia. Ginástica era exercitar-se nu. Ginásio é lugar para fazer exercícios nus. Né? Aí é engraçado que ginecologia passou a ser símbolo de nudez feminina. Ginecologia, na verdade, é porque era uma nudez passiva. Tinha lá o jovem adolescente fazendo ginástica e o professor grego, o educador grego, educavam em tudo, inclusive introduzia na sexualidade. Em alguns lugares da Grécia Antiga, tinha até aquele provérbio que dizia assim: olha, antes de você se casar com um ser tão diferente como mulher, você tem que se relacionar com um igual. Isso a gente pode chamar de sodomia. Porque não implicava necessariamente em escolha. Os alunos, quando eu conto isso para eles, eles falam assim: ah, pessoal, mas é só não querer. Mas beleza, você podia não querer, mas você só se tornaria cidadão se você tivesse sido educado pelo pedagogo. Né? Tanto é que era normal o cara ter uma esposa e vários namorados. O nosso Sócrates, ele tinha um namorado chamado Alcibíades. Né? E aí, na verdade, as pessoas, se você for olhar historicamente, elas nem eram homossexuais, elas eram bissexuais ou heterossexuais frustrados, né? Porque os caras tinham as esposas, mas tinham seus muitos amantes. Você vê os soldados romanos, né? Tem alguma coisa errada com esses caras, porque para eles baterem num homem que estava mudo como um cordeiro levado ao matador, e quanto mais o homem estava mudo, mais eles batiam. Isso era coisa do soldado romano mesmo. Eles pegavam lá os cadetezinhos dele, aqueles menininhos magrinhos. Vou te treinar aqui. Antes de treinar para ser soldado, né, fazia arco e flecha dele. Então, tem essa coisa horrível. Quer ver uma outra coisa que a gente pode chamar de sodomia? As nossas próprias relações heterossexuais, né?
que você vê até mesmo na interpretação de alguns textos bíblicos, que quando um homem olha para uma mulher como um ser inferior, ele é um sodomita. Mesmo que isso esteja encapado com verdades temporárias do reino. Mas o que eu estou dizendo é que é muito fácil você perverter o sentido da palavra, né? E sodomia é exatamente isso. É você não ter paciência com as particularidades dos outros. Você não ter paciência com a compreensão em relação a compreender os outros. Por exemplo, nos dias de Jesus tinha muitas prostitutas. Você não vê um pronunciamento de Jesus acerca da prostituição. Né? Nos dias de Jesus tinha muita coisa que o versículo julgaria aqui. Mas você só vê julgamentos de Jesus contra quem tinha poder e chances de compreender e nunca iria compreender. E essa é a verdadeira sodomia. É você ter soberba, paz, tecnologia, mas você não se dá o exercício de compreender. Porque quando você não se dá o exercício de compreender alguém, você está o quê? Sodomizando alguém, no sentido que os sodomitas queriam fazer com os anjos. Punindo alguém por ele não ser quem você quer que ele seja. Né? Aí, já tentando chegar à nossa conclusão aqui, e voltando ao 1 Coríntios capítulo 6, nós temos aqui, por exemplo, duas palavrinhas, que agora ficaram bem explicadinhas para nós. Né? Efeminados, que no hebraico, não, no grego, né? O 1 Coríntios foi escrito em grego. No grego é a palavra que ele está usando para malakoi. E malakoi é a mesma palavra usada, por exemplo, em Mateus 11:8 e Lucas 7:25, quando Jesus está contando, Jesus está falando sobre João Batista. Ele fala assim: que vocês saíram a ver? Um homem de vestes finas? Essas vestes finas é malakoi. Olha só, em Lucas e em Mateus, malakoi foi traduzido como vestes finas, e aqui na nossa Bíblia está traduzido como efeminado. Na Bíblia da Brenta está traduzido como homossexuais ativos e passivos. Está vendo? Como é que é uma bobeira você ficar se ater apenas a isso? É bom você entender isso, você entender que nós lemos uma tradução. E a tradução também é carregada da ignorância do tradutor. Não tem nenhum pecado em ter traduzido isso aqui, não. O pecado é a gente ficar na letra e não entender o espírito dela. Porque se lá em Mateus e em Lucas, malakoi é vestes finas, no sentido assim, que você sabe a ver? Um homem gabaritado? Um homem como Michel Temer, que fala sine qua non, e faz assim com o braço? Malakoi seria isso. Um homem cheio de regras, de frescuras. Não está nem dizendo da sexualidade da pessoa, está dizendo daquele cara regrado, aquele cara que sabe falar, porque o João era exatamente o oposto do homem de vestes finas. Ele era um cara sem noção, digamos assim, espalhafatoso. Então malakoi seria isso, e aqui está traduzido como efeminados. Porque, na verdade, um homem que tem critérios, por exemplo, um maestro de banda, ele tem que ser muito criterioso, seria traduzido como malakoi. Né? Um engenheiro que quer ter a letra toda, ele seria um malakoi. Uma pessoa que é toda regrada, malakoi seria isso. Outro significado que a gente pode olhar de malakoi: um cara delicado, macio ao toque, luxuoso. Né? Que a sociedade em geral vê isso como está disponível, vou pegar. Aí, antes de você desejar o malakoi, você tem que apontar: malakoi, viado, efeminado. Né? Mas na verdade o malakoi só está falando de pessoas, por exemplo, aí entraria uma professora de geografia, que eu não vou citar o nome dela, lá do Mar Carmelita. Ela seria uma malakoi no mau sentido do quê? Porque é uma pessoa elitizada. Outro dia um aluno falou para ela assim, aquele fechar a porta da sala, o aluno falou assim: fecha não, professor, porque está frio. E esse menino é gêmeo de um outro cara de outra turma. Ela levantou assim: entenda o pai e a mãe de vocês, viu? Não tem dinheiro para comprar uma blusa de frio e me faz 2 filhos gêmeos. Aí as pessoas que estavam na turma ficaram sem jeito. Quer dizer, isso é desse feminismo, né? Não é uma atitude de mulher, é uma atitude de um ser humano que se considera superior aos outros, um lord, né? Um lord britânico, um malakoi. Nem está falando das preferências sexuais, está falando de elitismo, entendeu?
eliminar essas coisas. Geralmente quem faz isso fica muito purista, né? Os caras que se crucificaram Jesus eram grandes maracóis, intocáveis, santos fariseus. A palavra fariseu significa separado. Os maracóis, mas os maracóis combinam o relacionamento de um homem com outro homem. Mas não é pecado um homem se relacionar com outro homem? Olha, não é não, sabe por quê? Não é? Porque nós somos pecado. Nós somos o puro pecado. Então quando eu fico localizando o que é e o que não é pecado, eu estou me esquivando de todas as outras coisas que eu faço. Porque, mas a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Verdade. A mesma Bíblia que fala que Deus criou macho e fêmea, também diz que depois do Éden, o macho e a fêmea, primeiro, deixaram de ter a questão reprodutiva, e segundo, tudo no ser humano se transformou. Nós temos vários idiomas, temos vários estilos, várias religiões, vários tudos, inclusive várias sexualidades. Então, eu não preciso estimular isso como os antigos gregos faziam, como os antigos romanos faziam, mas eu também não preciso dizer, temos que nos levantar contra isso. Porque, igual eu falei, nem homos são resolvidos, nem héteros são resolvidos. Nós todos somos seres de sexualidade caída. Né? E cada um vive como pode no mundo caído. Isso não é sodomia. Cada um vive como pode. Tem uma pregadora aí que ela é difamada no meio evangélico, que é a Ana Ruda. É uma situação onde você olha só, tá vendo? A mulher foi acidentada, quase morreu, e nessa experiência ela falou com Deus, olha, eu entendi que o Senhor quer me dar uma chance de voltar. Eu vou voltar e eu vou pregar e nunca mais eu vou ser falsa para a minha individualidade. Aí ela voltou da morte. E ela prega. Aí eles até falam, pastora dos gays. Ela não é pastora dos gays, ela é só uma pastora que resolveu assumir a homossexualidade dela. Né? É claro que Deus vai tratar cada caso com um caso, mas ela é uma mulher que eu escuto as mensagens dela sem nenhum problema. Né? Não tem nada a ver com o espírito de Jezabel, porque o espírito de Jezabel é quando a pessoa fala assim, gente, nós vamos fazer uma igreja só de gays. E não é isso que ela está fazendo, ela está dizendo, gente, eu sou homossexual, estou vivendo com a minha companheira, agora, essa é a minha vida. Né? Cada um viva como pode. Quer dizer, você reconhecer isso não tem nada a ver com você estimular uma prática, seja uma prática, seja outra. Porque se algumas homossexualidades têm de ser punidas, algumas heterossexualidades também, porque o que tem de mulher casada com homem por interesses ou trauma, isso é uma heterossexualidade permitida. Né? O que tem de homens casados com mulher porque ele detesta a mulher, mas ele vê na mulher um ser frágil, onde ele vai poder exercer a sua sodomia. Se tem não presta, toda noite eu pego mesmo. Porque nós estamos num mundo caído e a gente vive como a gente pode. E como eu falei, você não vai pegar a criança e levar para a prefeitura para torná-las eunucas, mas também você não vai agora persegui-las, bater nelas, por elas ter uma coisa que você não consegue entender ou que você não consegue aceitar. Né? E a gente tem essa mania, se eu não gosto, eu tenho que rebater. Quando você precisa rebater demais uma coisa que você não gosta, cuidado que o negócio está errado com você. Então, a palavra efeminados tem a ver com essas delicadezas. Mas por que isso é pecado? Não é a delicadeza em si que é pecado. Quando Jesus diz que vocês viram por aí, foi um homem de vestes finas, ele não está condenando as vestes finas, ele está querendo dizer assim, o que umas vestes finas em determinadas pessoas representam? Representa um ser elitista, representa um ser ditador, representa uma megera disfarçada de santa. É isso que ele está dizendo, isso que seria malacói, que foi traduzido na nossa Bíblia como efeminados. Né? E sodomitas, que é traduzido como do grego arsenokoitai, a gente nem precisa continuar nela. Arsenokoitai seria coito entre homens. Né? Mas igual eu disse para vocês, é uma tradução que leva em consideração a tradição. Porque a bem da verdade nós vimos o que seria na verdade o arsenokoitai, o coito entre homens, que é na verdade toda a invasão que você tem em relação a qualquer pessoa em qualquer dimensão. Quer ver um versículo contra esse arsenokoitai, essa sodomia? É o Espírito Santo em nós, né? Olha o fruto do Espírito, porque quais são as obras da carne? Prostituição, impureza,
lascívia, glutonaria, feitiçaria, eu vou entrar na outra dimensão, estupradamente, né? Inimizades, invejas, dissensões, facções, quer dizer, tudo assim, invasiva, tudo invasivo. É isso que é arsenocoitai, é você sair e meter em tudo. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, o fruto do Espírito está te chamando, do ponto de vista do preconceito, a você ser um efeminado. Porque o fruto do Espírito parece que contradiz aquilo que a gente considera como macheza, né? Porque Jesus, por exemplo, ao invés de ele mostrar a glória dele no templo e se jogar de lá, que ia ser um arsenocoitai, vá, toma Satanás! Já viu o Luiz Macedo expulsando o demônio das pessoas? Nós vamos agora ver essa desgraceira sair da sua vida, esse desgraçado! Isso é um arsenocoitai. É o homem invadindo o outro com a sua agressividade constante. Agora Jesus não. Fala para o diabo assim de maneira bem efeminada. Assim, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus, porque senão deu logo um soco na cara dele. Você tem sangue de barata, tá vendo? Então Jesus, efeminado para os olhos preconceituosos. Porque não é efeminado, é uma pessoa que se submete ao Deus que nele habita. E Deus habita em nós, não é com arsenocoitai, Deus habita em nós, é de maneira mansa, suave. Né? Ele tem ciúmes, mas ele geme. Né? Deus no Antigo Testamento geme como uma mulher parturiente, aquela que está dando a luz. Alguém gravou alguém falando uma profecia. É Deus gemendo, aquilo não é gay. Deus é gay, né? Quem não está entendendo o que eu estou falando, dizer, esse cara está cometendo uma blasfêmia, falando que Deus é gay. Então eu estou dizendo que Deus é gay aos olhos dos preconceituosos. Porque Deus é Deus. Ele é todo poderoso, mas olha só, ele é todo poderoso, mas ele vai agindo com uma paciência. Cria com paciência. Ele nos chamou para ser mansos e humildes de coração. É o versículo efeminado de Jesus. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim o quê? Que sou manso e humilde de coração. Não aprendei de mim a ter vitória. Porque esses crentes estão tudo arsenocoitai. Enfiar vitória nos outros. Está vendo? A gente não pode se apegar a palavras. Tem que apegar ao Espírito. O que isso está dizendo, hein? O que está dizendo? Porque eu posso estar rebatendo aqueles que eu acho que são efeminados e aqueles que eu acho que são sodomitas, e eu estou sendo um grande efeminado elitista e sodomita invasor. Esse é que é o Espírito da palavra. Mas o Paulo estava ali falando sobre coisas específicas. Estava falando sobre coisas específicas. Aliás, acerca das quais eu estou falando sobre 10, você segurou 2. Você fez exatamente aquilo que você critica, né? Que o pessoal acha que o homossexual é aquele cara que toda hora está pensando em sexo e só está pensando no menor buraco que o ser humano possa ter. E você faz isso. É o gay da sua fé, o viadão da sua fé, que você tem todo um livro para ler, mas você se atém a efeminados e sodomitas e tem um grande tesão por isso. Porque aí você se esconde julgando os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui sabe que eu não estou aqui justificando nada. Porque aqui todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu estou dizendo é de a gente, nessa geração, nessas eleições que vão eleger muitos sodomitas, disfarçados de políticos religiosos, você aprender a não ser isso. Porque essa é a perversão que vai fazer Deus meter fogo em Sodoma. Para falar em meter. Essa sodomia politizada, cristianizada, é que vai atrair o fogo divino uma hora. Né? Então que a gente possa levar isso. Porque no final das contas, eu não preciso procurar ninguém, eu sou pervertido. E eu recebi a graça de ser habitado por Deus e ir nele deixando de ser pervertido. E deixar de ser pervertido inclui eu
aceitar as pessoas naquilo que eu não consigo entender nelas. Eu posso até ter o direito de não conseguir entender, mas eu tenho a obrigação de, em Cristo, jamais julgá-la nisso, seja pessoalmente, seja fazer movimentos para rebater isto. Eu tenho que combater em sociedade a corrupção, eu tenho que combater e ir atrás da merenda escolar, eu tenho que ir atrás da escola pública de qualidade. Agora, sobre a sexualidade alheia, eu sou a pura sexualidade depravada que precisa de Deus o tempo inteiro. Né? Então eu tenho que parar de pegar a palavra de Deus e usá-la de maneira pervertida, porque nem Sodoma foi destruída por isso, e nem o versículo de verdade está falando disso que a gente está pensando. Né? O versículo está falando de elitistas e de invasores. Jesus não foi elitista, por isso que ele nasceu na manjedoura. E Jesus não foi invasor, por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, quando jejuardes, caso você dê esmola, não tem nada de invasão aí, ele não é sodomita. Né? Agora, por favor, vamos parar de confundir isso com a sexualidade alheia, né? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa saber aplicar nos nossos dias essas verdades sem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo, sem medo de estar promovendo o pecado. É isso, gente. Quando a gente entende essas coisas, o pecado não é uma coisa agora que eu vou ter que administrar no próximo. Eu vou olhar o meu pecado todo dia diante de Deus, né? E abraçar toda a proposta de inclusão social que a gente tem na nossa geração. Amém?